Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal A Rede, seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje é como lidar com o sentimento do vazio. Bom, o vazio é um sentimento que todos os seres humanos, em maior ou menor grau, em alguns momentos ou vários momentos das suas vidas experienciam. Não tem jeito, todo mundo sente vazio em algum momento. Isso porque o vazio é um sentimento inerente da natureza humana. Natureza essa que tem o desejo, o ávido desejo de conhecer as coisas, de saber o porquê das coisas. Afinal de contas, quem é que nunca se fez aquelas famosas perguntas existenciais do tipo: o que eu estou fazendo aqui? Será que tudo isso realmente tem um sentido? Qual é o meu propósito? Qual é a minha função? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já se fez perguntas como essa. E é completamente natural. Isso é fruto da nossa natureza. Uma natureza que tem o desejo de saber das coisas, de entender, de conhecer. A grande questão é que essas perguntas, elas não têm uma resposta. Muito pelo contrário, nós somos seres rodeados de um mar de incertezas. São inúmeras perguntas para as quais nós simplesmente não temos uma resposta, ou pelo menos não temos uma resposta muito clara, definida. Essa falta de respostas, essas incertezas, essa falta de clareza no que diz respeito às questões mais profundas que permeiam a nossa existência, o nosso ser, acabam inevitavelmente nos conduzindo a um sentimento de vazio. E não tem problema nenhum, queridos. Não tem problema nenhum sentir vazio. O vazio, ele é um sentimento natural, ele é um sentimento como qualquer outro. É um sentimento como a tristeza, como a alegria, como a raiva, como o medo. Tá tudo bem. A grande questão não é sentir vazio, não é sobre sentir vazio, mas é como você lida com esse sentimento. É aqui que entra o X da questão. Porque dependendo da forma como você lida com o seu vazio, nós podemos ter aí um grande problema. Muitas pessoas, pelo fato de não saberem lidar adequadamente com esse sentimento, acabam simplesmente caindo, enfim, numa depressão profunda, adquirindo transtornos. Enfim, a vida delas acaba por ser afetada nas mais diversas áreas. Então, é muito importante a gente saber como lidar com esse sentimento da forma mais saudável possível. Nesse caso, então, eu gostaria de dar para você que tem dificuldades ou que vem tendo dificuldades de lidar com esse sentimento, eu gostaria de passar para você 3 dicas de como lidar com esse sentimento de uma forma saudável. Dicas essas as quais eu pratico e por praticá-las posso dizer que de fato, sim, elas funcionam, né? Funcionaram e estão funcionando muito bem para mim, e eu acredito que tende a funcionar muito bem também para a maior parte de vocês aqui que estão me escutando. Pode ser que nem todas funcionem, mas acredito que, alguma delas ou todas elas, enfim, de alguma forma eu creio que vai ser bastante útil essas dicas que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para você lidar com o sentimento do vazio, é aceitá-lo. Parece algo bastante óbvio, clichê, mas é aquele clichê bem verdadeiro, sabe? Você tem que aceitar a existência do vazio, aceitar esse sentimento como natural, como parte de você, assim como você já aceitou, por exemplo, a tristeza, você já aceitou que nem sempre você vai estar feliz, mas que você vai ter seus momentos ruins. Faz parte. Assim também você precisa aceitar que muitas das vezes você vai se ver sentindo esse sentimento. Não adianta fugir, não adianta querer renegar, tapar o sol com a peneira, empurrar para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo. Fugir do vazio é pior.
Isso não vai resolver a questão, não vai fazer você se sentir melhor, muito pelo contrário, tende somente a piorar as coisas. Então, a primeira coisa é aceitar, é normalizar a existência do vazio e o fato de sentir o vazio. Sim, se permita sentir, sem que isso seja visto como uma espécie de demônio. É muito natural até mesmo que as pessoas queiram renegar o vazio e fugir dele a todo custo, porque vivemos, né, em uma sociedade onde muitas das vezes a gente tem uma pregação de que as pessoas têm que estar felizes o tempo todo, não podem se sentir tristes e tal, ou seja, nós temos aí muitas das vezes um otimismo exagerado, né, a tal da positividade tóxica, e isso acaba fazendo com que muitas pessoas se sintam mal de ficarem tristes e, consequentemente, também muito mal de sentir um sentimento desses, né, de ter o vazio. Então é natural que em meio a esse contexto as pessoas queiram renegar, queiram fugir do vazio, mas essa não é a solução, essa não é a melhor forma de lidar com isso. Você precisa aceitar, você precisa entender que é natural, que faz parte, que você vai ter que passar por isso muitas das vezes e tá tudo bem. A segunda dica que eu dou para você, uma vez que você aceita o vazio como parte da sua existência, como mais um dentre vários outros sentimentos ali, é você alimentar o seu vazio com as coisas corretas. O nosso vazio, queridos, ele tem fome. E a pergunta é, ele tem fome, mas ele tem fome de quê? O meu vazio tem uma fome. A fome do meu vazio não é a mesma fome do seu vazio. O seu vazio tem fome de quê? Ou seja, quando eu falo fome de quê, eu estou querendo dizer o que é que faz você se sentir vivo? O que é que faz você ter vontade de levantar da cama todos os dias? O que é que te traz aquele brilho? Que faz você querer continuar vivendo, mesmo em meio a tanto caos, a tantas coisas ruins? O que te traz esperança? O que te faz sentir que, de alguma forma, apesar de tantos questionamentos, de tantas incertezas e dúvidas, isso daqui, de alguma maneira, vale a pena? São com essas coisas aí que você precisa estar alimentando o seu vazio. Muitas pessoas, no afã de alimentar o vazio que existe dentro delas, elas acabam caindo em inúmeros vícios. Drogas, sexo desregrado, álcool, vícios em jogos e uma porção de outras coisas. Quantas pessoas viram a noites em festas regadas a álcool, sexo e todo tipo de bagaceira. E ali naquele momento elas até se sentem muito bem, parece que o vazio que elas sentem meio que foi preenchido. Mas aí chega no dia seguinte, acordam e estão completamente destruídas, estão se sentindo mais ocas do que estavam antes. O vazio está gritando muito mais do que antes, está com muito mais fome do que antes. Por que isso acontece? Porque elas estão alimentando o vazio da maneira errada, com as coisas erradas. Com coisas que simplesmente é como juntar em saco furado, não vão fazer a menor diferença. Soluções rápidas não resolvem questões complexas, queridos, questões profundas, muito pelo contrário. E o ser humano, ele é extremamente imediatista, muitas das vezes sempre quer resolver as coisas, né, de forma rápida e de forma fácil. Mas se você for por esse caminho, as coisas, né, tendem a dar terrivelmente errado. Não adianta querer atirar para todo lado, não adianta querer preencher o vazio com qualquer tipo de coisas, com coisas superficiais. Não é isso. A sua alma, como você queira chamar isso daí, enfim, essa sua parte aí de dentro, mais profunda, ela tem sede de coisas também mais profundas. Não é sexo, não é drogas, enfim, noitadas, que vão realmente conseguir trazer algum sentido, que vão conseguir realmente alimentar, sossegar o teu vazio. Porque quando eu falo de alimentar o vazio, eu não falo de desaparecer com ele. O vazio não desaparece nunca. Ele nunca deixa de existir.
Mas quando nós alimentamos ele, nós deixamos ele sob controle. É um sentimento que a gente precisa dominar e não ser dominado por ele. Entendem? Então, quando você alimenta, quando você faz ali as coisas certas, você consegue ter ele sob controle. Isso não significa que nunca mais vai sentir. Não, muito pelo contrário. Mesmo fazendo tudo certinho, você pode continuar sentindo. Mas nem de longe vai ser da mesma maneira, nem de longe isso vai te trazer a dor, a angústia que outrora traria. Você vai conseguir lidar com isso de uma forma muito mais saudável. Já não vai ser mais algo destrutivo como foi antes. Então, você precisa entender qual é a fome do seu vazio. E aí talvez você possa me perguntar, mas Vanessa, como é que eu sei? Como é que eu sei com que coisas que eu tenho que alimentar o meu vazio? Que coisas são essas que eu tenho que tá, sabe, preenchendo esse espaço? Essa é uma pergunta, queridos, que somente você pode responder. Não existe fórmula mágica. Eu poderia aqui inventar um monte de coisa, mas não seria honesto da minha parte. Isso é algo que somente você pode saber, porque nós somos seres únicos e, como eu falei, o meu vazio não é o mesmo vazio do seu. A minha fome não é a mesma fome da sua. Nós temos necessidades, questões diferentes. E para você entender isso, você precisa se conhecer. Né? Aí onde entra o autoconhecimento, que já é um outro tema, inclusive. Mas é aí onde entra a importância de você se conhecer minimamente, de você entender mais ou menos quem você é, né? O que te faz feliz, o que te move, o que faz o teu coração, a alma pulsar. Uma vez que você entende, uma vez que você percebe isso e você começa a aplicar isso, o seu vazio, ele fica sob controle. Você consegue verdadeiramente manter ele controlado. Só que, como eu falei, o fato de alimentar o vazio não quer dizer que ele nunca mais vai aparecer. Mesmo fazendo tudo isso, né? E aí vai entrar aqui a minha terceira e última dica. Mesmo fazendo tudo isso, você pode chegar e me dizer, Vanessa, mas eu alimento o meu vazio, eu faço, né, as coisas assim que fazem sentido para mim e tal, mas mesmo assim, muitas das vezes eu ainda sinto ele. Eis a questão. O fato de você alimentar o seu vazio não vai fazer com que ele desapareça. E o que você deve fazer diante disso é simplesmente se reconectar com o seu vazio. É fazer as pazes com ele. Essa é a última dica que eu te dou. Você não tem que se sentir mal. Eu tô fazendo as coisas, eu tô alimentando, mas mesmo assim eu tô sentindo. Não tem problema. Vai sentir realmente. Porque faz parte da nossa natureza e porque aquelas perguntas que eu te falei lá no começo, todas essas questões existenciais, não existe nada que a gente faça que realmente faça elas sumirem de vez. Que faça as perguntas desaparecerem, que consiga elucidar todos os nossos pormenores, todas as nossas questões. Não tem. Então sempre vai ter alguma coisinha ali. Vez ou outra, você vai cair nesse limbo, o vazio vai despertar e você vai sentir esse sentimento que sim, é desagradável, é chato. E dependendo da sua personalidade, você vai sentir ele de forma muito mais intensa do que outras pessoas, inclusive, né? Diga-se de passagem. Mas faz parte. Você não tem que brigar com o seu vazio, você não tem que ver ele como um vilão, você não tem que ver ele como um monstro. Você tem que ver ele como aquilo que ele é, parte da sua natureza. Algo que, se você não dominar, não controlar, pode sim te destruir, mas que se você aprender a lidar, pode ter certeza, vai vir, eu posso dizer que vai vir, na verdade, para somar, no final das contas, vai te ensinar muitas coisas. Porque nos momentos em que nós nos pegamos ali, né, com esse sentimento do vazio, são momentos que nos levam a reflexões de nós mesmos, reflexões da nossa vida, reflexões que nós não teríamos em outros momentos, e essas reflexões nos conduzem a mudanças de pensamento, muitas das vezes que são necessárias, a mudanças de postura, em resumo, nos levam a melhorar enquanto pessoas, nos levam a melhorar na nossa jornada, na jornada que nós traçamos aqui nesse mundo. Então, se reconecte
com o seu vazio, faça as pazes com ele. Aceite, alimente e vive em paz com ele, simplesmente, sabendo que ele sempre vai estar ali e ok, tá tudo bem. Não precisa tornar isso maior do que é, não precisa ficar brigando com isso. A pessoa que vos fala aqui, queridos, é alguém que sofre, né, praticamente a vida toda com problemas de depressão. E essa depressão, esse vazio, já me levou a 2 tentativas de suicídio ao longo da minha vida. Então eu tenho bastante propriedade para falar sobre esse assunto com vocês. E eu posso dizer que hoje eu lido muito bem com esse sentimento, né? Foi um processo, mas eu nunca esqueço que eu tive essa virada de chave de como lidar melhor com o meu vazio no momento em que eu encontrei uma psiquiatra numa emergência, e essa psiquiatra olhou para mim e falou que eu tinha que parar de lutar contra esse sentimento, que eu tinha que aceitá-lo e que eu tinha que me reconectar com ele. Quando eu escutei aquilo dela, foi assim, foi algo que me tocou profundamente. Eu nunca tinha ouvido nada parecido de ninguém e foi algo que fez muito sentido para mim, sabe? E eu coloquei aquilo em prática realmente, eu mudei completamente a minha visão, a visão que eu tinha desse sentimento. Parei de vê-lo como um monstro, como eu via, e simplesmente as coisas mudaram da água para o vinho. Então, a nossa mente, verdadeiramente, ela define quem nós somos e ela define os nossos sentimentos, né? Nós temos a incrível capacidade de poder remodelar os nossos pensamentos, de redefinir. Se agora eu estou vendo uma coisa de uma forma extremamente negativa, mas eu tenho a capacidade de mudar isso e passar a ver de uma forma diferente, que vai realmente fazer melhor para mim, que vai ser mais saudável para mim, entende? Então, essas são as 3 dicas, né, que eu dou para você que tem dificuldade aí de lidar com esse sentimento. Aceite ele, alimente ele da melhor maneira possível, da forma correta, com coisas que de fato fazem sentido. E faça as pazes com ele. Se reconecte com ele. Entenda que ele faz parte de você e que se você souber ter ele ali sob controle, na verdade, ele vai te conduzir ao crescimento. Assim como outros sentimentos, né, que a gente experiencia. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir aqui, através de todas essas palavras. Mais do que isso, eu espero que, de alguma forma, pelo menos alguma coisinha aqui dentro de tudo isso que eu falei tenha sido muito útil para vocês. E que a partir de hoje você possa lidar muito melhor com esse sentimento de uma forma muito mais saudável, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui então e até uma próxima.